com o início dessa taxação dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros se aproximando, já temos pesquisas estimando os efeitos que a decisão, né, do presidente americano deve criar por aqui. A Buyside Brasil divulgou um estudo detalhando o impacto desinflacionário que o obstáculo comercial pode gerar sobre a economia brasileira. E quem nos ajuda a entender um pouco os possíveis resultados dessa política estadunidense no nosso mercado é a Mirela Hirakawa, que é economista, também coordenadora aqui de pesquisa da Buyside Brasil. Já está aqui comigo. Mirela, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite para começar aqui a semana cedinho com a gente falando de dados aí tão importantes. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Mirela, vamos lá, né, para poder a gente entender um pouco mais sobre esse estudo que foi feito aí por vocês nesse momento. A gente tem a Buyside apontando um repasse de 30 pontos base, eu até abri aqui o estudo para poder dar uma olhada, né, e não trazer um número errado nesse momento. É um repasse de 30 pontos base aí do núcleo Buyside Brasil do IP para o núcleo de bens industriais, né, do IPCA em 2 a 3 meses. O que essa defasagem temporal nos diz nesse momento sobre essa dinâmica atual, né, de inflação e também a importância de antecipar movimentos agora nesse momento? Perfeito. Acho que a gente parte de um ponto de partida de uma dinâmica inflacionária um pouco mais benigna do que a gente viu anteriormente, lembrando que a gente teve uma derivada de alta, né, de inflação 12 meses a partir do final do ano passado. Se a gente olhar a inflação cheia ou as outras métricas no final de 2024, estava acelerando de uma forma significante e existia uma dúvida muito grande em relação ao ponto de inflexão dessa inflação. O que a gente está vendo é que esse ponto de inflexão está próximo, né? E esse estudo nos traz um foco em industriais. E aqui a gente traz um núcleo, como você bem comentou, um núcleo especial que a gente constrói a partir do IPP, que é divulgado pelo IBGE, né? Lembrando que esse índice de preços ao produtor, ele tem um peso, né, significativo, mas dentro dessa cesta, nós usamos aqui 51% dessa cesta como um núcleo, né, que traz essas informações que antecipam essa dinâmica. Dito isso, esse núcleo de Buyside Brasil do IPP que nós criamos aqui, a gente exclui eletrodomésticos, a gente exclui, na verdade, dentro da indústria de transformação, produtos alimentícios, bebidas, derivados de petróleo e metalurgia, e a gente tenta usar esse núcleo para projetar um núcleo que muitos dos economistas já conhecem, que é o núcleo do Banco Central de Industriais, que está contido num dos núcleos de exclusão, que é o IPCA EX3, daí esse sim exclui eletrodomésticos, TV, som, informática, automóveis novos, usados, etanol e cigarros. Isso é muito importante porque o ponto que você trouxe da defasagem é uma defasagem que traz o ponto de inflexão dentro da parte de industriais mais subjacente, né, que responde mais à política monetária e, portanto, o Banco Central consegue usar mais como um antecedente da dinâmica futura. Isso nos diz que a gente saiu da parte pior, né, de inflação. Claro, a gente não está longe de todos os riscos, mas a gente já consegue mostrar um arrefecimento, uma desinflação. Esse estudo mostra que essa defasagem de 2 a 3 trimestres é coerente com um ponto de inflexão ali mais para o final desse ano, como eram nossas expectativas, porém com uma magnitude maior do que a gente esperava, né? Então, o que a gente traz aqui é que a cada um ponto percentual de queda desse núcleo, de uma desinflação também desse núcleo, a gente poderia esperar o que você bem comentou, os 30 bips de diminuição de impacto do núcleo de bens do IPCA. Isso se reflete no índice cheio em 5 bips. Então, a gente está falando que essa dinâmica benigna já está sendo vista nos produtos industriais ao produtor pode refletir uma desinflação mais significativa para o índice cheio. O que a gente também tem trazido aqui é que para nossas projeções, que atualmente estão em 5,2 do IPCA de 2025, isso poderia se refletir em 15 bips de queda. Então, a gente está falando de uma inflação mais próxima de 5%. Isso é importante porque a gente está tentando mapear qual que é o espaço para o Banco Central cumprir a meta. O 5,2 é muito acima da meta. O limite superior é 4,5. Então, a gente está falando que alguns itens estão começando
a contribuir para o Banco Central ter uma composição de inflação um pouco mais benigna. Uhum. Agora, Mirela, esse ponto de inflexão, vocês já vinham observando ele, e aí, né, agora no estudo a gente tem mais detalhes sobre isso, vocês já vinham observando eles independente das tarifas, e como ou não, e como que agora essas tarifas passam a ter influência nessa questão desse ponto de inflexão de inflação, para poder a gente entender exatamente qual que é o efeito, porque existe uma preocupação muito grande, obviamente, né, no mercado, e claro que todo mundo quer olhar qual vai ser o impacto mesmo no bolso do brasileiro, principalmente desse tarifaço, né, para além de toda a questão da economia global como um todo. Há alguns olhares de que a gente pode ter realmente mais oferta de produto, automaticamente queda nos preços, mas muitos economistas trazem que esse é um efeito muito pontual, dada a situação de que muitas produções, muitas cadeias, elas serão refeitas, né? Elas serão repensadas por uma questão de custos e prejuízo e por aí vai. Então, a gente teria um momento pontual, né, de maior oferta, portanto, ali de melhor resultado de preços, mas isso não seria relevante a longo prazo, médio e longo prazo. Então, como que vocês observam nesses juros, nesse estudo, a interferência das tarifas nesse ponto de inflexão inflacionário? Perfeito, acho que essa pergunta é essencial nesse momento. Então, a primeira parte do comentário que você trouxe sobre essa dinâmica industrial melhor, ela é independente do que a gente está vendo das tarifas. Adicionalmente, essa dinâmica um pouco mais benigna de industriais tem os efeitos das tarifas que acaba antecipando um pouco essa dinâmica de inflexão. Então, vou rebobinar um pouco a fita e trazer aqui comentários que usualmente a gente traz para os nossos clientes. Usualmente, quando a gente vê um final de ciclo de alta, as últimas, né, reuniões do final de ciclo de alta, a gente já começa a apresentar para os nossos clientes quais seriam as janelas ótimas de início dos cortes. Então, quando poderia ter uma condição ideal dos cortes de juros no ciclo subsequente. Então, tentando antecipar que, sim, o Banco Central terá que manter a taxa de juros alta por tempo bastante prolongado, como ele já tem antecipado, porém a gente tem que entender quando que seria, à luz de hoje, né, ex ante, as condições ideais para o início do corte. Dito isso, antes dessas tarifas, as condições ideais ficavam ali próximo da reunião de abril do ano que vem, então a terceira reunião do Copom de 2026. Com essas tarifas, a gente começa a ver uma antecipação, né? Somado a essa dinâmica mais benigna de industriais, como a gente havia comentado, e essas tarifas um pouco melhores, né, digamos, com impactos inflacionários que trazem uma dinâmica um pouco melhor, né? As tarifas por si só sabemos que têm impactos não tão bons, mas quando a gente olha especificamente para a inflação, a inflação poderia ser impactada temporariamente pelo esse excesso de oferta que vocês haviam comentado. Então, dito isso, nesse estudo a gente também tenta mensurar o que esse excesso de oferta poderia impactar por setor, né? Então, os principais setores que têm impactos relevantes para o índice IPCA, que é monitorado pelo Banco Central, seria o setor de carnes e o de café. Então, lembrando que carnes, na pauta dos Estados Unidos, na pauta total, Estados Unidos representa próximo ali de 10%. Ele não é o nosso principal destino é a China, por isso que esse efeito desse excesso de oferta dependeria do apetite da China de absorver esse excesso de oferta potencialmente gerado, por essas tarifas mais altas. O café, por sua vez, tem uma participação próxima de 16%, ele é significante, mas ele fica por trás ali da União Europeia. Então, quando a gente fala de efeitos, né, esses efeitos podem ser de alguma forma, esse excesso de oferta, né, das tarifas podem ser de alguma forma mitigados caso a gente tenha uma realocação significativa dos nossos destinos de exportações dos Estados Unidos para outros destinos, mas mesmo fazendo esses comentários e falando também sobre o próprio câmbio, né, esses comentários que eu farei sobre os potenciais impactos da inflação vindo desse excesso de oferta também vem de uma premissa de um efeito limitado cambial, então com poucas
poucas oscilações adicionais que a gente já viu até agora do câmbio, e, portanto, então, nosso estudo chega no impacto ali máximo de 24 bips, vindo dessa potencial inflação, então, no índice cheio do IPCA headline, o que, somados ao que eu comentei anteriormente, para a inflação de industriais, a gente está falando de uma inflação que poderia estar caminhando para patamares abaixo de 5%. Ainda não está, como eu comentei, abaixo do limite superior da meta, de 4,5%, porém já seria um efeito mais benigno. O que isso nos diz sobre essa janela de oportunidade de início de corte de juros do Banco Central é que ela parece estar ficando mais próxima do primeiro trimestre do que do segundo trimestre, se esses efeitos forem de fato confirmados, né? Por hora, o que a gente tem visto nas dinâmicas de preços no atacado é que tanto carnes quanto café têm trazido uma dinâmica mais benigna, vindo de choques e de patamares muito altos, né? Então, ambos estão bem descolados das dinâmicas recentes, né? Então, preços de café e de carnes estão descolados ali quase 30% dessas dinâmicas dos últimos 4, 5 anos. Então, a gente está falando de preços que já estão pressionados, mostrando algum arrefecimento na ponta e que poderia apresentar um arrefecimento adicional vindo de um potencial excesso de oferta. Então, dito isso, acho que para o Banco Central, apesar de, claro, eles não colocarem um peso significativo na alimentação individualmente, a alimentação poderia gerar uma dinâmica de inflação corrente um pouco melhor, e a gente sabe que isso gera uma inércia melhor para as projeções e um cenário um pouco mais benigno, e como você bem comentou, essa possível ponto de inflexão um pouco mais rápido. Então, esse ponto de inflexão que antes vocês já conseguiam perceber no estudo, já podia favorecer essa antecipação de corte de juros pelo Banco Central, e as tarifas, em se confirmado o cenário, também contribui, então, nesse momento, pelo estudo de vocês, para uma antecipação de corte de juros pelo Banco Central do Brasil, é isso, Mirela? De certa forma, sim. Então, a gente está falando que uma dinâmica que anteriormente era esperada, um ponto de inflexão mais próximo do final do ano, dezembro, por exemplo, de patamares muito altos, né? Vale recapitular que a gente está saindo de patamares muito altos. A gente não está falando de uma inflação que traz um conforto absoluto de imediato. A gente está falando que ela deixa de trazer grandes preocupações a partir do momento que a gente tem um ponto de inflexão, e a gente começa a ver uma dinâmica de uma inflação que converge de forma consistente em direção à meta. Dito isso, o Banco Central consegue ter alguma tranquilidade em relação a trazer antever, né, um horizonte de início de corte de juros. Até o momento, até essa inflação trazer esse ponto de inflexão, o Banco Central não tem essa tranquilidade em relação ao seu horizonte de ponto de início de corte de juros, né? Então, as nossas expectativas é que a comunicação do Banco Central siga muito dura até o final do ano, trazendo justamente essa patamar de inflação corrente muito alto, uma expectativa de inflação que segue desancorada, apesar de alguma melhora na margem quando a gente olha o focos, principalmente de curto prazo, 25 e 26. Então, as expectativas de inflação de 25 e 26 no focos mostram algum arrefecimento, porém a gente não vê ainda esse arrefecimento se materializando em uma ancoragem de expectativas. A ancoragem de expectativas é uma expectativa de inflação mais próxima de 3%, somada a uma inflação corrente que segue rodando acima de 5%, né, falando do headline. Se a gente falar dos núcleos, até eles pioram em algumas medidas. O Banco Central não tem muito espaço de tranquilidade até que essas métricas comecem a convergir de forma consistente, né? Então, o que a gente está falando é, a partir de 2026, a gente está começando a vislumbrar que o Banco Central consiga, talvez, trazer do segundo trimestre, que é a nossa projeção atual de início de corte ali em abril, para algo próximo ali em março ou até janeiro, dependendo ali da composição e dessa dinâmica. Então, sim, eu acho que a gente tem uma inflação, a inflação corrente já está mostrando alguma melhora, né, independente das tarifas, e que pode ser, de alguma forma, contribuída por essa alimentação que pode trazer
alívio na margem. Perfeito. Mirela, muito obrigada pelas ótimas explicações por aqui. Conversamos com a Mirela Hirakawa, economista e coordenadora também da pesquisa da Buyside Brasil. Muito obrigada, minha querida. Até uma próxima. Muito obrigada. Até mais.